Localizada a cerca de 20 minutos de carro do centro de Caxias do Sul, Galópolis surgiu em 1892 com a vinda de italianos da região de Esquil e que imigraram para o Brasil em consequência de uma greve. Dos 308 tecelões grevistas que vieram, alguns se fixaram por aqui. Atualmente, a região administrativa de Galópolis conta com aproximadamente 6.800 habitantes. E Galópolis é o tema desta edição do Câmara nos Bairros. Começamos nossa visita pelo antigo Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos. Inaugurado em 1964, hoje é a sede da Associação de Moradores, do Brechó Amigópolis e do Clube de Mães La Mama. E nossos primeiros entrevistados são a Lourdes, presidente do Clube de Mães, e o Xerec, mascote de Galópolis. Que era um cachorro de rua e o meu filho pegou, só que o meu filho mora lá na Cascata. E de manhã cedo, quando ele sai, ele vem para minha casa aqui no centro. Sozinho vai e vem. E ele conhece toda a comunidade. Não tem quem não conheça. Ele entra na casa de qualquer um. Ele é bem querido. Tem ideia de quanto tempo faz que ele está junto com você? 8 anos. 8 anos. E ele anda pelas ruas. Hoje está frio. Eu vi que ele está aqui, está bem agasalhado. Tem até o nome dele na roupinha. Ele anda na rua, vai nas casas de um, de outro, entra. Todo mundo conhece o Xerec. Dona Ivone, que atividades são desenvolvidas aqui no Clube de Mães de Galópolis? Atividades diversas. A gente faz o que o pessoal nos pede, né? Digamos, agora no inverno a gente está fazendo edredões, roupas de lãs, crochê, bordados. Isso a gente está fazendo bastante. Chinelos de lã. Vocês fazem com doações, com compra? Como é que funciona para os tecidos? Amigos, muitos retalhos. A SEMEC também nos dá de quando em vez uma sacola com alguns retalhos. E as mães mesmo dão. As mães, a gente dá, a gente compra, a gente vende, a gente faz de tudo aqui. Tá, como é que funciona? Você coloca atrás aqui assim, ó, no pescoço? É tão bom. Ele é parecido com aqueles que são mais em forma de U, mas também funcionam para a mesma situação. Sim, é a mesma coisa. Tu te deita para assistir TV, é muito gostoso. Que bom. Isso aqui é o vapor da vassoura para tirar pó. Isso aqui não é só um enfeite para vassoura? Não? Não, Isso aqui ajuda mesmo? A gente abre, né? Abre. Veste a vassoura. Veste a vassoura bem bonitinho. Bem bonitinha, depois a gente aperta, tira a teia de aranha para tirar o pó. Junta o pó, é uma maravilha. E para lavar a gente vira pelo avesso, sem problema. Põe na máquina. Não se solta, que tá bem fino. Muito legal. Produzido aqui pelas integrantes do Clube de Mães. São quantas integrantes mais ou menos atualmente? 15, 16, mas é que hoje aconteceu porque a gente teve uma ação social domingo ali na praça e o dia estava terrível hoje, né? E uma pessoa começou, olha, eu estou gripada, eu vou me cuidar e tal. Então a gente disse, bom, já que a gente está, vamos lá para organizar um pouquinho, mas no fim a gente não fez nada. Só paramos para conversar, né, Lúcia? Não, mas muito bacana. Nós trabalhamos, doamos, fizemos, damos. Essa semana a gente fez até o mês passado foi o de doação para as escolas onde precisa. A gente tem amigas, professoras e nos pedem, os alunos precisam, a família precisa disso, precisa daquilo, roupas. Então a gente faz, nós temos costureiras também que nos ajudam. Assim. E assim, lençóis, coisas muito assim, bom. a gente faz também. E além de ajudar a passar o tempo, amizades... Isso, a gente joga bingo uma vez por mês também. A gente traz os brindes, a gente faz uma frotada 2, toma um chá, faz um bolinho. E aqui dentro, no mesmo espaço onde está localizado o Clube de Mães, nós temos o Brechó Amigópolis. Vamos entrar para conhecer um pouquinho. Quem vai nos contar como funciona esse brechó, que é 100% voluntário,
para ajudar na castração, na vacina, comprar ração para animais abandonados, é a Zilá. Como é que funciona esse trabalho, Zilá? E há quanto tempo tu está aqui como voluntária? Há 3 anos. Funciona com um trabalho totalmente voluntário. As voluntárias estão aqui? Voluntárias estão aqui. Partiu da iniciativa de um grupo de pessoas aqui da comunidade que sentiram a necessidade pelo número de animais abandonados que aqui existiam. Cachorros, gatos. Então a gente resolveu arrumar recursos através de um brechó, doações da comunidade. E a gente vende a preços bem irrisórios e a renda é destinada então para ração, para vacina, pagamento da mensalidade dos abrigos, das casas de passagem, é isso. Os valores são bem baratinhos, de 3 a 15 reais? Isso, o máximo é 15. Roupas de qualidade? Roupas boas, sim. A comunidade é bem generosa nas doações em roupas de boa qualidade. E lá apresenta as voluntárias que estão aqui para nós, então. A Marli, a Maria Elisa, a Isa e a Rita. Estou vendo que tem aqui do Brechó Amigópolis um cartaz com os cães para adoção. Tem o Nino, o Boris, a Bela, o Dengoso, a Peposa. Alguns já foram? Alguns já foram. O Boris faleceu, mas conforme esses vão saindo, chegam outros para adoção. Sempre tem, se alguém estiver interessado. Aqui então a gente tem calçados também. Olha os casacos. Casacos pro inverno. Mostra de novo aqui, casaco. Que bonito. Um casaco de lã, tu vê, ó, tá? Vem até com um acessório. Quanto é que sai esse casaco aí? 15. Por 15 reais. Isso. Ó, jaqueta. Uma jaqueta masculina. 15 reais. 15 reais também. Uma das metas dos moradores é transformar o antigo prédio do Círculo Operário em um ponto de cultura. Tem batalhado para conseguir isso, mas não está fácil, Maria. Na verdade, eu concorri a primeira vez em 2009. Desde lá, então, a gente vem batalhando. Aqui era da massa falida, aí o Moinhos de Galópolis arrematou no leilão e depois de um tempo, lá por 2011, a prefeitura comprou, no governo Sartori. E desde lá a gente vem batalhando com os prefeitos para que a comunidade não pede dinheiro, a comunidade pede autorização, um convênio, uma participação para botar a mão. A comunidade quer, porque é um pecado, este imóvel está precário, né? E até agora a gente recebeu uma notificação da prefeitura, como aqui é um centro comunitário e cultural Galópolis, para desocupar o prédio em 15 dias. Mas a gente estando aqui, já está esse problema, que não tem como restaurar, pensa se não tem ninguém aqui dentro. Aí sim, vai vir vândalos, vai virar um ponto de drogas. Uma semana após a gravação desta entrevista, a Associação de Moradores e a Secretaria Municipal da Cultura assinaram um acordo para que sejam desenvolvidas atividades culturais no local e, dessa forma, permanecer no prédio. Para ter uma ideia da dimensão, aqui tem o palco, a pista de dança, local onde provavelmente ficavam as mesas nos bailes, mas é um local que poderia ser aproveitado para muita coisa se fosse reformado. Muitos eventos, e não só para a comunidade, né? Toda a prefeitura, muito envolvimento aqui da prefeitura também. O último leilão foi feito aqui ficou cheio de peças que a gente fez o leilão, todo o prédio. Então, eu acho que ele não está tão precário. E além do salão de baile, lá onde nós estávamos antes, tem no local tinha uma discoteca, como era chamada na época, e o que chama a atenção, os detalhes, ainda tem as ilustrações, os desenhos bem característicos da época estão preservados aqui na parede. Aqui dentro também é localizada a sede da Associação de Moradores do bairro Galópolis. Aliás, a Associação de Moradores está completando 30 anos em 2018 e em setembro tem homenagens, tem confraternizações a respeito?
Dia 28 agora de julho a gente vai ter um jantar para homenagear todos os ex-presidentes, os vice, toda a diretoria que passaram por esses 30 anos. Vocês já estão convidados. E depois, dia 5 de setembro, nós vamos ter na Câmara de Vereadores uma homenagem para a Associação dos Moradores também, com o primeiro presidente, que é o Dr. José Carlos Nicoletti. E depois, dia 15 de setembro, a gente vai ter um outro jantar em especial para o primeiro presidente. Uma homenagem para ele. Né? E vale a pena conferir os vitrais e outras obras de arte no interior da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Galópolis. E aqui dentro da Igreja de Galópolis nós tivemos a oportunidade de pegar o final da missa e o Padre Paulo Venturim estava nos contando aqui que a comunidade de Galópolis tem a sua religiosidade, dá para a gente ver que expressa bem isso, inclusive uma missa na terça-feira à tarde. Sim, nós temos a missa todas as terças-feiras à tarde, que é a missa da saúde. Hoje, em vista do frio também, que está assondando aqui o nosso bairro, mas praticamente 120, 130 pessoas todas as terças-feiras vêm à missa para receber também a bênção da saúde. Por isso que depois da bênção final, da celebração da Santa Missa, é dada a bênção individual para cada pessoa, pedindo também intercessão de Maria pela saúde física e pela saúde do espírito também de cada pessoa que vem até nós. Mas aqui podemos ver os vitrais que eles retratam desde a anunciação do anjo, todo o processo também do nascimento de Jesus e também a caminhada e a vida de Nossa Senhora também, e depois conclui com a ressurreição de Jesus, né? E são todos esses vitrais bonitos que apresentam também a vinda do Espírito Santo sobre Maria, também da anunciação do anjo e assim por diante. Acredito que esses vitrais retratam toda uma história de Deus e na vida de seu povo, né? Deus que se revela através do envio do Filho Jesus Cristo para uma pessoa que é chamada Maria. Aí se deu todo um processo, uma caminhada também que retrata toda a história de Jesus, desde a anunciação do anjo, desde o seu nascimento e toda a caminhada também que percorreu ao longo dos seus 33 anos neste mundo, até a sua volta ao Pai de onde viera. E a história aqui da paróquia da Igreja de Galópolis também é bem interessante. Havia uma igreja menor anteriormente que foi demolida e foi construída a atual igreja, mas tem tudo a ver com a história de Galópolis também. Dá para você contar um pouquinho para nós qual a relação da atual paróquia com a comunidade de Galópolis? Sim, quando que aqui foi fundado o bairro também de Galópolis, antes disso, com a empresa aqui, o edifício que se instalou aqui em Galópolis. Depois eles mesmos, junto com a comunidade, construíram uma pequena igreja de madeira que se encontrava aqui na cooperativa Nostra Vita. E depois, em 1939, se deu início a esta grande igreja bonita. É uma das igrejas mais lindas da Diocese de Caxias do Sul. E a planta desta igreja foi trazida, então, por Dom José Barré, que trabalhava em Porto Alegre, e foi nomeado bispo aqui para Caxias do Sul. E ele trouxe também a planta junto deste monumento e deu também esta construção para Galópolis. Por isso temos esta igreja tão linda, com os vitrais também, que dando destaque também de vários cenários das imagens, desde o nascimento até a ressurreição de Jesus Cristo. E depois, em 1941, foi iniciada a obra. 1947 foi concluída a obra então desta igreja aqui, e como padroeira nós temos a imagem Nossa Senhora do Rosário de Galópolis. A história de Galópolis é muito interessante. Ela tem início lá na Itália, quando operários entraram em greve e tiveram duas opções: ou serem presos ou virem para o Brasil. Alguns deles vieram para o Brasil e vieram parar aqui em Caxias do Sul, aqui em Galópolis. Mas quem vai contar melhor essa história é a Giovana, que é ao meu lado, no próximo bloco. Se há uma cidade no Brasil que teve sua
sua história registrada em fotografia em preto e branco, essa cidade é Caxias do Sul. A realização da Bienal Brasileira da Arte Fotográfica em preto e branco nessa cidade é uma oportunidade de reconhecer essa história e também de conhecer os lugares por onde ela passou. Venha você também. E aqui na rua Hércules Galó, toda terça-feira das 14 às 18 horas, tem a Feira do Agricultor. E a gente vai dar uma passeada aqui com a Maria, com a presidente do bairro, e vai conferir como é que estão as promoções aqui. Tudo bem? Boa tarde. Tá tudo bom aqui. Como é que estão as vendas aqui? Como é que é o nome do senhor? Pedro Dele. Como é que estão as vendas, seu Pedro? Tá mais ou menos aqui em Galópolis. O frio não espantou o pessoal? Tá vindo comprar? Tá vindo. É. O senhor é aqui da região de Galópolis? É daqui de Vila Cristina. É de Vila Cristina. Sim. E vem toda terça-feira, é sagrado aqui na rua Hércules Galó. É aqui mesmo. E os moradores gostam, obrigado, seu Pedro. Os moradores gostam aqui da feira, apesar de ser uma comunidade mais ligada à área rural, vem para a feira comprar? Todos vêm para a feira, todas terça-feiras já estão aguardando para vir fazer as compras das verduras e frutas. Oi. E aqui na rua Hércules Galó, que é a rua mais simbólica, o nome mais simbólico que dá nome à comunidade de Galópolis, do fundador Hércules Galó. Isso. Até tem o busto dele ali na praça, depois a gente pode dar uma olhada ali. Estamos vendo aqui frutas típicas da temporada, estamos em pleno inverno aqui na Serra Gaúcha. Temos bergamota, laranja, pode mostrar aqui. Queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, então, Padre Paulo. É cidadão caxiense, título concedido pela Câmara de Vereadores, não é natural de Caxias do Sul, então queria que contasse um pouquinho para quem está nos assistindo de onde veio, como é que chegou em Caxias e qual a sua relação aqui com Galópolis. Pois é, eu sou natural de Antônio Prado, família Venturim, uma família numerosa, 12 irmãos, e com 23 anos de idade, sempre pensava em ser padre, porque quando eu via que um padre celebrando a missa, achava aquilo muito bonito. Aí foi assim, me aproximando e criando também este gosto pelo sacerdócio. Acredito que mais de a gente conhecer e gostar é o chamado de Deus. Deus chama e nos envia também por uma missão. E eu tive esta graça, agradeço a Deus pelo chamado que me fez de ser padre. Trabalhei em diversas paróquias, fui nomeado padre em 1995, em Antônio Prado, na Igreja Matriz, Sagrado Coração de Jesus. Aí o bispo me nomeou pároco em São Marcos e Criúva, depois me nomeou vigário paroquial, paróquia de Farroupilha, também Sagrado Coração de Jesus. Depois dali eu fiquei pároco na paróquia São Sebastião de Jaquirana, por 11 anos. Ali, Dom Paulo me nomeou pároco na paróquia São José dos Vioriço por 4 anos. Depois, com a chegada de Dom Alessandro Rufinoni, ele achou por bem de me nomear pároco aqui na paróquia de Galópolis. E aqui já fazem praticamente aproximadamente 7 anos que estou atuando nesta paróquia. Eu posso dizer que me sinto em casa, me sinto acolhido, quero bem ao meu povo e eles me querem bem também. E aqui já tenho assim uma família praticamente que faço parte. A Ágata está pesquisando no Google aqui para a gente ter certeza qual que é o signo, os símbolos do zodíaco. O padre Paulo Venturim estava nos explicando que estão aí, mas tem um certo mistério. Não se sabe o porquê, o significado desses símbolos do zodíaco colocados aí. Então, mas já deu para identificar o seu signo, padre Paulo? Ainda não. Vai explicando qual é que é. Ágata, explica para nós aí. Qual o primeiro lá? O primeiro é Áries. Áries, depois? Touro, depois os Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e
Peixes. Isso, meu terceiro, então, daqui da direita para a esquerda. Descobriu, então. E agora? Descobriu, Capricórnio. E nunca houve uma tentativa ou de tirar? Isso está dentro do projeto original? Original. Nunca houve e também nem pode mais. Como é que funciona, Giovana? Chega uma pessoa, quer conhecer Galópolis, é certo que vai vir aqui no Instituto Hércules Galó, que é um dos principais pontos. Galópolis é um museu a céu aberto. E o que a Giovana conta para os turistas que vêm para cá? O Instituto ele é tombado como patrimônio histórico a partir de 2010 e nesse mesmo ano começa então um intenso processo de restauro feito por inclusive um dos descendentes do Hércules Galó, o Renato Sólio. E a partir desse momento do restauro, o Instituto também é criado, aberto como Instituto Hércules Galó, então em 2012. E a partir daí nós abrimos para o público em geral, sempre tratando da questão da imigração italiana, da industrialização da região e a figura de destaque do Hércules Galó para essa região que só tem o nome de Galópolis por causa dele. E é claro que chegarem em um lugar onde existem uma casa de 1904 e uma de 1908, claro, restauradas, mas com as características lá do início mantidas, é isso? Exatamente, as características originais foram mantidas. E a gente pode conhecer essas duas casas por dentro? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá, todo mundo vai lá conhecer. Vamos. Nessa sala a gente trata um pouco da questão da imigração italiana, abordando os seus aspectos gerais, mas principalmente dos primeiros imigrantes que chegaram aqui na região de Galópolis, que nesse período pertencia à região da Quarta Légua. Eram 17 léguas que eram dispostas pela região da Serra Gaúcha, que era então a região de colonização italiana. Os primeiros imigrantes que chegaram aqui na região de Galópolis são esses daqui desse painel. Aqui mesmo? Esse mesmo. Os patriarcas dessas famílias, os pais, eram no total 28 ex-operários de um lanifício do norte da Itália, que era o lanifício Rossi, na cidade de Schio. E com a grave crise política, econômica e social que a Itália vinha passando por causa da sua unificação, essa indústria também acabou sofrendo. Então, o conde Rossi, que era o proprietário do lanifício, queria diminuir em 23% o salário dos seus operários. E eles organizaram uma greve reivindicando melhores condições, só que nesse período não existiam direitos trabalhistas. E o conde Rossi, que era proprietário, então deu duas opções para esses grevistas. Ou eles vinham para o Brasil, ou eles seriam presos, como a gente vê nessa frase aqui embaixo também. Então, esses primeiros imigrantes são destinados para o Brasil, foram 323 no total, e 28 deles chegaram aqui na região de Galópolis, recebendo lotes próximos uns dos outros. E a partir daí, então, eles veem que existia um rio que cortava todos esses lotes e poderiam movimentar as rodas hidráulicas e gerar energia para movimentar um maquinário necessário para um lanifício, que era o que eles já conheciam. Aqui na sala da industrialização tem dois itens muito interessantes que marcam o período em que ganha o nome de lanifício São Pedro e itens dos dois maiores clientes, que é o Exército Brasileiro e a Varig. É isso? Que itens são esses, Giovana? Tudo de lã que o Exército Brasileiro e a Companhia de Aviação Varig precisavam eram produzidos pelo lanifício. Então, posteriormente, a partir da produção do tecido, eram produzidas essas peças que nós vemos aqui. Aqui um dos casacos usados pelo Exército Brasileiro, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, pelos pracinhas que combateram no norte da Itália. E aqui as mantas e os forros das poltronas que eram feitos para os aviões da Varig. Na parte superior da casa tem o cômodo que era o quarto do Hércules Galó e da Edviges. Fica no andar superior, claro, dá para ir pela escada, mas a gente não vai pela escada não. Uma coisa que você não imagina que pode ter em uma casa de 1908 é um elevador, mas aqui tem, Giovana. Exatamente, principalmente por causa da questão da acessibilidade, para que todas as pessoas possam visitar o museu em sua totalidade. Então vamos lá, vamos de elevador. Muito bem, chegamos, Giovana, viemos de elevador para o cômodo, para a parte superior da casa. Exatamente. Pensando na acessibilidade mais nessa questão do elevador. Exatamente. Através do elevador, todas as pessoas podem acessar a parte superior do Instituto
e da Casa 2, no caso, e também acessar a sala multiuso, que é uma sala que nós utilizamos para os mais diversos fins, desde palestras, exposições, cursos e entre outros. E daqui deste cômodo, onde era o quarto do Hércules Galó e da Edviges Galó, era possível ver realmente muito bem o lanifício. Visão privilegiada, Giovana. A partir daqui, ele tomava conta do negócio, não só a partir desse cômodo, mas também pela sacada que nós podemos ver depois. Mas era importante essa figura do patrão para os operários, que acabaram criando no seu imaginário popular a figura de que ele era realmente alguém que via tudo e, por isso mantinha uma certa ordem dentro do lanifício. E não era só do quarto que o Hércules Galó tinha uma visão privilegiada do lanifício São Pedro. Aqui desse cômodo também tem uma sacadinha e dá para ver uma parte da BR e do lanifício, Giovana. Exatamente. A BR também tem uma função muito importante para o desenvolvimento da indústria local, mas ela só passa por esse curso, então passando por Galópolis, por causa da relação comercial entre o lanifício São Pedro, do Hércules Galó e os seus sócios Chaves Barcelos, com o Exército Brasileiro, que nessa época tinha sede de distribuição de peças em Porto Alegre. Então, a partir dessa relação, a principal estrada de ligação entre as duas cidades passa por aqui. Já a casa número 1, construída por Hércules Galó em 1904, está aberta ao público, mas não tem nada exposto no momento. Inclusive, a Giovana estava me falando que tem algumas ideias para incrementar aqui o Instituto Hércules Galó. Nós temos algumas ideias da implantação de um café ou bistrô, fazendo com que novas pessoas venham para cá em busca da visita ao Instituto também e fazendo com que o Instituto se mantenha também, se sustente através de algo próprio, porque atualmente o Instituto se mantém somente através da Lei de Incentivo à Cultura. Vamos conhecer um pouquinho então dessa casa número 1? Vamos lá. Mas a gente já nota, né, a evolução em 4 anos, o quanto que o Hércules Galó conseguiu evoluir, né? Sim, exatamente. Dá para pisar aqui? Dá para pisar. É interessante notar, então, que essa casa foi quase que construída como uma casa transitória para que ele construísse a Casa 2, porque quando ele chega aqui, embora ele já tivesse certas posses, com o desenvolvimento do lanifício, as próprias finanças da família se desenvolvem também. E isso vai acabar sendo representado através da própria estrutura, da arquitetura da Casa 2, que é aquela que visitamos anteriormente. Na verdade, essa é aquela que nós chamamos de janela didática, e ela tem a função justamente de ilustrar como era o porão da casa, uma vez que o acesso a ele é dificultado por causa da escada, que é bastante íngreme, e é ainda original de 1904. Então, tanto para a nossa segurança, tanto para manter o patrimônio, nós fizemos a janela didática para que conseguisse ter uma visão maior da funcionalidade do porão. Bacana, vamos mostrar aqui, William, então, como é o porão através da janela didática. Bem complicadinha de subir, hein? Tem que ter uma certa resistência. Pois é. Nessa parte superior era o sótão, onde ficavam então os quartos dos mais jovens, das crianças normalmente, uma vez que até pela escada não seria de fácil acesso para os mais velhos, e o cômodo de baixo era então maior tinha toda uma questão hierárquica dentro da família também. E aqui em cima no sótão nós vemos então a parte mais dura, mais profunda do restauro, porque como essa casa ficou abandonada por bastante tempo antes do restauro que aconteceu em 2010, a ação do tempo fez com que ela se deteriorasse mais, principalmente aqui no sótão, porque acabava chovendo dentro. Então, quase todo o material teve que ser substituído, mas a estrutura continua nos padrões originais.
E para saber mais, a recomendação é Galópolis e os Italianos, livro que apresenta a história de Galópolis. A obra mostra os personagens que, vindos da Itália, ajudaram a colonizar e desenvolver a região, a influência do estilo europeu na arquitetura e as construções que se tornaram símbolo deste período. O seu Mincato, aqui ao meu lado, tem 79 anos e é um dos moradores que tem uma das histórias mais interessantes aqui de Galópolis. Ele nasceu aqui na comunidade de Galópolis e o detalhe, o avô dele, seu Giovanni Mincato, é um dos fundadores da indústria têxtil aqui da comunidade de Galópolis, muito antes do seu Hércules Galó entrar na história. Exatamente. Mais ou menos, não posso prever, mas uns 7 a 8 anos antes, mas aconteceu isso. Eles começaram essa pequena indústria e inviabilizavam a comercialização por falta de meios de comunicação, por falta de vias, etc., né? Então, a partir daí, ele entrou a figura do Galó, que ele era um homem mais cidadão da vida pública, rio-grandense e tudo, tinha vários conhecimentos e ele assumiu a indústria porque os operários em si, os fundadores, queriam era trabalho. Mas a história de Galópolis começa na Itália, não começa aqui. E mais precisamente na província de Vicenza, na cidade de Schio, onde tinha, tu já ouviu falar isso, o lanifício Rossi, onde, por causa das sacudidas econômicas e por causa das mudanças, porque a era industrial na Europa ela não foi uma coisa que atingiu todos os lugares ao mesmo tempo. Foi uma coisa que foi gradativamente se espalhando. E na Itália também ela chegou no período da unificação, do Garibaldi, surgiu no período que eu até fiz uma anotação aqui, a unificação da Itália, a chegada da era industrial, né? E os lanifícios Rossi, por A ou por B, por C, ele ficou meio inviabilizado e houve uma greve dos funcionários. Por isso que eu vou citar isso, e que meus pais dos meus avós nasceram lá, em Torre Belvicino, na cidade de Schio. Bom, aí eles fizeram um acordo, os patrões do lanifício pegaram os casados de volta e os solteiros mandaram eles embora. Aliás, não tinha outra saída. Parece que uma das opções era a prisão ou vir para o Brasil. O latifúndio, mais ou menos, vamos chamar isso. Mas então agora vamos acelerar um pouco. O senhor imaginou 40 dias de navio com uma parada na África, em Dakar, para carregar de carvão, para poder chegar até aqui. Chegou, vamos falar dos nossos. Chegaram, via fluvial, chegaram aqui a São Sebastião. Depois com as mulas chegaram ali embaixo na estrada do imigrante, aquela que sobe lá perto da Vila Cristina, ela sobe por lá e vai até Caxias, desemboca no bairro São Caetano. O senhor imagina, cada um trazia as suas trouxas, suas coisas e tal, chegar aqui num período desse, não tinha estradas, né? E chegaram na prefeitura e, estou encurtando, a prefeitura traçou uma linha lá e botou, você vai ocupar aqueles 20, 30, a colônia era 64 hectares, meia colônia é 32. E, só que em cima na prefeitura o papel é plano, né? Então, e aqui pegaram toda essa peral aqui. Aí que vem o seguinte, quem iniciou Galópolis
foram antes do Galó. Antes do Galó. Aqui é Giuseppe Formulo, que está difícil de ver. Ele construiu, ele era um carpinteiro. Ele construiu essa de madeira, isso aqui. Tá? É a primeira fábrica de Galópolis. Mas fizeram uma empresa porque eles tinham, o que eles tinham? A profissão de tecelão, eles tinham. E isso aconteceu em 1890, mais ou menos, um pouco antes, em 1885. O que eles inventaram? Designaram uma comissão de 3 pessoas que viajaram de volta para a Itália para comprar umas sucatas de máquina para tecelagem. Tiveram a coragem de ir de volta mais 40 dias, comprar meia dúzia de máquinas que estavam lá encostadas, que lá não tinha serviço, e trazer elas até aqui e passar por essas estradas que não tinha estrada e começar uma empresa. Fernando Marchioro, aqui ao meu lado, é o presidente da Cotegal, e a gente estava conversando o seguinte: a tecelagem e áreas afins tem tudo a ver com a história de Galópolis, e muita gente pensa que chegou num ponto e parou esse setor, essa área. Mas não, a Cotegal, ela dá continuidade a toda essa história que tem a ver com, desde a fundação de Galópolis, Fernando. Exatamente, a Cotegal, ela surgiu em 1999, no momento que houve a parada dos trabalhos do lanifício SEB, e a partir de 2001, então, adquirimos o Parque Fabril em leilão judicial. E então, desde esse período, como cooperativa, dando continuidade à tecelagem, fabricação de fios e tecidos de lã cardada para a confecção de vestuário de peças de inverno. Hoje também temos já algumas linhas de produtos com outros tipos de fibras para o mercado de decoração. Quantas pessoas trabalham aqui atualmente, Fernando? Atualmente estamos em 16 associados cooperados e 85 funcionários que fazem parte do grupo. Na realidade, a fábrica ela é construída numa arquitetura estilo inglês. Estilo a Maesa lá no bairro Exposição em Caxias, de manchesteriano? É uma obra de 1930. Então, na época, o layout de fábrica era inspirado na arquitetura inglesa, tanto como a Vila Operária também, que a fábrica construía as casas, né, trazia os profissionais da Europa, dos Estados Unidos, e eles fixavam residência nas casas da fábrica. Já chegamos a ter 120 associados, cooperados. A partir de 2001, cada sócio que saía, começamos então a ter funcionários. E conforme os anos se passaram, os sócios iam saindo da empresa por vários motivos, e por isso que hoje já estamos num número já limitado de associados, mas que ainda com características peculiares de cooperativa, onde cada associado então tem a sua cota à parte, independente do que faz dentro da fábrica. Então nós temos associados que operam as máquinas de produção, temos associados na parte administrativa, independente da sua função dentro da fábrica, continuam sendo associados. Podemos mostrar um pouquinho dessa produção então? Vamos lá? Com certeza, vamos lá. Esta máquina se chama filatório. O Fernando vai explicar para nós que etapa é essa do processo, Fernando. Essa já é uma etapa final do processo da fabricação do fio. Ele passa por outros processos, a lã passa pelo processo de abertura, cardagem, e posteriormente a cardagem ela vem para o filatório, onde transforma um fio sem torção
o filatório ele torce e estira a fibra, transformando em fio. A partir daqui, o fio já está pronto e vai para o setor de repasse, que vai então passar da espula para o cone de fio. Aqui é uma máquina de 1945 que tem praticamente toda a mecânica. Essa é de 1945. Uma máquina... É utilizada ainda. Funciona... É isso que é bacana, uma máquina de 1945, máquinas de 2010, 2011 e nesses intervalos e todas são utilizadas. Todas elas em perfeito estado de funcionamento. Mostra aqui, William, para nós essa de 1945. Então tem um rolo de urdume, onde os fios do urdume passam por um caminho onde ele é programado de acordo com o padrão do tecido. E na parte da frente é feito o entrelaçamento dos fios. Então aqui na frente, então, é um tecido clássico chamado pied de poule, onde então nós temos a introdução do fio da trama, que passa pela cala do tear, e o pente vai fazer o arremate do fio, transformando o entrelaçamento dos fios em tecido. Resultado, o rolo aqui embaixo. É um rolo de tecido, uma peça de 50 metros. Quando chegar nos 50 metros, o tecelão, que é o operador do tear, ele retira a peça pronta e começa o processo com nova peça. Depois, então, que o tecido sai da tecelagem, ele vai para um setor chamado tinturaria, onde vai ser feito o tingimento da peça de tecido. Fernando, quanto é produzido em metros ou qual é a unidade de medida que vocês utilizam de tecidos aqui por mês? Capacidade produzida da Cotegal em torno de 45 mil metros de tecido por mês. É o que está sendo produzido atualmente, no momento? Ou... Hoje a nossa produção está um pouco abaixo. Estamos produzindo em torno de 35 mil metros de tecido, porque o mercado, infelizmente, ele está retraído em virtude da crise que o país vem passando. E o resultado do trabalho, de todo esse trabalho da Cotegal, então, são os tecidos prontos. Para onde são vendidos esses tecidos, Fernando? O mercado da Cotegal ele é de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O forte do nosso mercado, justamente por serem os estados onde faz mais frio. Hoje, a Cotegal vem exportando para alguns países da América do Sul, Chile, Argentina e Uruguai. Claro que nem tudo é maravilha em Galópolis. Temos, claro, cenários belíssimos, a infraestrutura é muito boa, mas tem sim alguns probleminhas. E um deles é relacionado ao Arroio Pinhal, principalmente em épocas de muita chuva. Problema que atinge tanto o pessoal aqui da Cotegal quanto os moradores. Estou com representantes dessas duas áreas aqui ao lado. O presidente da Cotegal, Fernando, e a Maria, presidente da Associação de Moradores. Vou começar aqui com o Fernando. Já presenciou alagamentos fortes aqui, Fernando, no Arroio Pinhal, nessa área, nessa ponte onde nós estamos? Sim, aqui é um ponto que, que o rio, quando o volume de água é muito grande em virtude das chuvas, acaba que ele não dá conta de escoar a quantidade de água. Então o rio sobe muito, chegando já a invadir a fábrica em 3 oportunidades. Já tivemos oportunidades onde tivemos que vir fora de horário, para tirar mercadorias de dentro dos setores, porque o rio subiu tanto que chegou a invadir os setores produtivos. Aí se leva em conta a grande quantidade de lixo que vem do centro da cidade, que vai entupindo, né, bueiros e
e esse fluxo de água é tão grande que, como o rio não dá conta, acaba invadindo vários lugares de Galópolis. A Maria vai contar que outros lugares são esses. Além dessa parte, o Arroio Pinhal acaba transbordando em outros pontos aqui do distrito. O nosso problema maior é realmente o arroio. Começa lá em cima, atrás do posto, que lá invade, vai até na BR, entra no posto. E aqui para baixo, então, vem trazendo tudo, né? E ele vem muito rápido. Quando o pessoal vê que vem uma nuvem lá de cima, é pior do que aqui de baixo, porque daí a água vem com muita velocidade. Já procurou ajuda junto aos órgãos competentes na prefeitura para ver o que pode ser feito? Sim, já procuramos e tem uns projetos aí que está sendo visto para fazer, mas tudo anda muito devagar, né? E uma tradição aqui em Galópolis são os tapetes de Corpus Christi. Eles são disponibilizados aqui na rua Hércules Galó, passando em frente à Igreja Matriz. E desde 2005, a responsável por organizar essa tradição é a Suzy. Me conta um pouquinho dessa história. Desde 2005, então, Suzy, responsável. Como é que fica, na época de Corpus Christi, essa rua aqui? Fica tomada por tapetes, fica linda. Isso. Na realidade, é um tapete, né? Com vários painéis, com vários desenhos. Então, tipo, esse ano a gente fez 5 desenhos e mais os abstratos. Então, toda a rua fica, porque a gente faz um tapete de 4x4. Então, ele é muito grande, né? Então, essa rua aqui fica toda cheia desses desenhos, né? São todos desenhos. Como é que é a organização com a comunidade? Os materiais, quem é que coordena isso? É tu? Quem traz o quê? Como é que funciona? É assim. Eu já tenho um fornecedor de serragem, todo ano ele me fornece a serragem, então a gente consegue, com essa serragem, eu tenho um grupo, na realidade são as catequistas que fazem esse trabalho, juntamente com os pais, algumas pessoas da comunidade, e a gente tinge a serragem, né? Uns dias antes, uns sábados antes, a gente tinge, e depois a subprefeitura vai buscar a serragem que não é tingida, vai buscar a serragem já tingida, traz aqui e eu separo tudo que precisa para cada desenho, né? E na noite a gente começa, às 8 horas a gente começa, então vem todo mundo para cá, as catequistas, os pais, né? E a gente faz esse trabalho. Esse ano foi das 8 até as 4h30. Lá no centro de Caxias do Sul, em frente à catedral, essa tradição foi trocada pelos cobertores. Então é uma ótima opção para quem quiser conferir o tapete, o tradicional mesmo, é só descer aqui para Galópolis. Isso, é só descer para cá, é muito bonito, tem bastante gente que já vem para cá, né? A gente não tem muita tradição que nem Flores da Cunha, mas o pessoal tá vindo para cá, tá tentando ver que também é bonito. Pena que agora só ano que vem. Só dia 20 de junho do ano que vem. 2019. Obrigado. Tá bom, então. Com o surgimento da legislação trabalhista, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Distrito de Galópolis foi constituído a partir do ano de 1939. E sabe quem já trabalhou lá na Cotegal que a gente mostrou antes, só que na época se chamava Lanifício São Pedro? O Renato Dallagnol, que hoje é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Distrito de Galópolis. Vai contar um pouquinho dessa história para nós, Renato. Como é que surgiu essa oportunidade de vir para o sindicato? Eu sei que a tecelagem, fiação e tecelagem tem uma história importante aqui na construção de Galópolis, mas o Sindicato dos Trabalhadores dessa área também é importante para o distrito. Boa tarde, então. Ela é importante no sentido que foi um dos bairros ou distritos mais antigos, praticamente, de Caxias do Sul, principalmente na área têxtil, né? Nós temos o Lanifício, que iniciou com um grupo de imigrantes italianos que vieram para cá e iniciaram o Lanifício. Então, como o Lanifício antigamente era a principal indústria aqui do distrito de Galópolis, a gente sobrevivia, os moradores sobreviviam em função disso. Depois começou a aparecer mais indústrias, aí Caxias começou a crescer e hoje se tornou bairro. Mas quando o sindicato foi fundado em 1939, era distrito, então por isso que hoje ele continua como sindicato distrital, né?
E eu acho que o sindicato ele foi tão importante que quando o Lanifício SEBE, que foi o Lanifício São Pedro, em 78, quando eu vim para cá, era São Pedro. Em 79, o SEBE comprou. E aí, eu acho que foi em 1999 que o SEBE estava falindo. E nessa falência, os próprios sindicatos, nós, sindicato, investimos com os trabalhadores e transformamos o Lanifício numa cooperativa, que é a cooperativa Cotegalo hoje. Então, o sindicato deu todo o processo técnico e financeiro, foi o sindicato que deu na época. Nós trouxemos até profissionais de São Paulo para convencer o trabalhador que era possível o próprio trabalhador administrar, porque eles não queriam. E hoje a gente tem a Cotegalo aí há mais de 15 anos aí trabalhando, né? Os números são bem interessantes, são 1.100 trabalhadores representados pelo sindicato da categoria na área distrital aqui e mais de 3.000 associados que vêm para utilizar da estrutura que o sindicato oferece. Em torno de 3.000 que vão utilizar dos benefícios que o sindicato oferece. São aqueles benefícios como atendimento médico, odontológico, entre outros? Médico, odontológico, laboratórios, planos de saúde. E médico e dentista a gente tem aqui na sede mesmo, onde eles não pagam nada de consulta e são atendidos aqui. E tem uma boa notícia para a comunidade de Galópolis. Em agosto vai ser oficializado o Pacto de Amizade entre Galópolis e a cidade italiana de Córbola. E eu conversei com a presidente da Associação Piccola Itália, que está lá na Itália, e contou um pouquinho mais sobre o que esse pacto de amizade vai significar para as duas localidades. Olá, Gabriela, muito obrigado por conversar com o Câmara nos Bairros. Olá, Márcio, olá, telespectadores da TV Câmara. É um prazer poder estar aqui para falar um pouco mais sobre o pacto de amizade que será feito agora em agosto entre Galópolis, Caxias do Sul, e a cidade de Córbola, na região do Vêneto, Itália. As tratativas do Pacto de Amizade elas tiveram início em 2015, através da assinatura da Carta de Intenções pelos dois prefeitos, e tem o seu auge agora em agosto, no dia 27 de agosto de 2018, quando vai ser feita a primeira assinatura do Pacto de Amizade em Caxias do Sul. Fazem parte também, juntamente com a prefeitura, uma comissão, a gente diz a Comissão do Pacto de Amizade, que ela é formada pelas associações ASP, Associação Piccola Itália de Caxias do Sul, da qual faço parte, a Associação AMOG, Associação dos Moradores de Galópolis, o Instituto Hércules Galó, a Paróquia, o Clube de Mães de Galópolis, o senhor Velocino Ues, a senhora Gladys Frisso e o senhor Rudimar Menegotto, juntamente com o representante da Associação Italiana, senhor Marco Di Lello, da Associação Delta Polesini, Veneti e Polesani nel Mondo. Todo esse grupo é o grupo que está promovendo o Pacto de Amizade, que tem a grande responsabilidade de dar continuidade a ele, porque a gente não quer que seja só uma assinatura de um documento que atesta que Caxias do Sul, Galópolis, há esse pacto de amizade com a cidade italiana de Córbola, mas que se transforme com os anos em um verdadeiro intercâmbio, uma verdadeira troca de experiências entre as duas comunidades. Como primeira atividade do Pacto de Amizade, foi proposto pela comissão em 2017 um projeto envolvendo as escolas de Galópolis e as escolas de Córbola. Galópolis já terminou o projeto no final de 2017, foi avaliado por jurados agora em 2018 e de 158 trabalhos apresentados pelos alunos das escolas de Galópolis foram premiados os melhores 18 trabalhos. Os alunos puderam contar um pouquinho da história da imigração italiana e a história da própria comunidade de Galópolis, através de desenho, poesia, fotografia e redação. E eles receberão o prêmio em mãos do prefeito italiano agora na visita a Caxias do Sul em final de agosto. Da mesma forma, Córbola inicia esse projeto agora em setembro de 2019, o conclude em fevereiro de 2019, também com o objetivo de fazer conhecer aos próprios alunos de Córbola a sua cidade
e um pouquinho da história da imigração italiana também. Depois, esses trabalhos que foram feitos, eles vão ser trocados, ou seja, os trabalhinhos de Córbola vão ser expostos em Caxias e os de Caxias vão ser expostos em Córbola, assim permitindo que ambas as comunidades comecem a se conhecer um pouquinho. E com certeza o prefeito italiano também fará um convite a uma delegação de Caxias de vir à Itália para conhecer também a cidade. Agora, então, como falei antes, em agosto vai ser feita a primeira assinatura do Pacto de Amizade. Já estamos terminando esse projeto aqui em Caxias, aguardando o resultado do projeto de Córbola, que esse foi a primeira parte de toda a primeira atividade que preparamos. E para início de 2019, vai ser proposto um outro projeto direcionado também às escolas de Córbola e de Galópolis e também ao pessoal da comunidade revolto à terceira idade. Então, é muito importante a participação de toda a comunidade de Galópolis e de Caxias do Sul nos eventos que serão promovidos, até porque é um momento muito importante para a comunidade. Manter essa relação ou assinar um pacto de amizade com uma cidade italiana, ele é importante porque ele te traz uma troca de experiências, um intercâmbio de cultura, um intercâmbio de experiências entre as duas comunidades. E é isso que a gente pretende, aproximar um pouquinho mais Galópolis de Córbola, mantendo viva sempre a cultura italiana e resgatando um pouquinho a herança deixada pelos nossos imigrantes italianos. A gente agradece a possibilidade de ter falado um pouquinho mais sobre o Pacto de Amizade e aproveito e faço um convite a todos para participarem das atividades que serão feitas agora no mês de agosto, com a vinda da comitiva italiana à cidade de Caxias do Sul. Muito obrigada, até breve. A Dona Maria de Lourdes Diligente Comerlato, aqui ao meu lado, é filha do Victório Diligente, que foi o fundador do Cine Operário de Galópolis, o primeiro cinema do interior de Caxias do Sul, fundado em 1929. E ela pediu para ler um texto que ela escreveu para contar um pouquinho sobre o Cine Operário. Então a gente vai ouvir com toda atenção o que ela vai ler agora. Então, fazendo uma retrospectiva e conversando com as pessoas, ainda podemos afiançar como foi e ainda é muito triste e lamentável o fechamento do Cine Operário Galópolis. Apesar de congregar esforços de muitas pessoas para impedir que isso acontecesse, o presidente do Conselho Voluntário foi coagido a entregar as chaves à mitra diocesana em 9 de 9 de 84. O cinema era um lugar especial onde se esparramavam sonhos, aventuras, novidades, ficção, romances, notícias do mundo, diversidade de culturas. Podíamos viajar, nos locomover para qualquer lugar, sem transporte, só através da imaginação, motivados pelas cenas que se desenrolavam diante de nossos olhos. E não era só isso. As dependências serviam como local de encontros, de festas, bailes de encerramento da festa de São Pedro, quando o piso era plano. Depois continuou servindo a comunidade, principalmente para as comemorações festivas do Grupo Escolar Paraná, com suas encenações teatrais. Os frequentadores ainda hoje se reportam com nostalgia e evocam muitas lembranças, como os passeios que eram feitos de frente ao cinema, embalados pela música e dedicatórias que se faziam ouvir
antes do início da sessão cinematográfica. Quantos namoros que acabaram em casamento ali começaram. Quanta emoção o abrir das cortinas ao som da ópera de Verdi, Os Ferreiros, luzes coloridas piscando. E por aí vai, cada um com suas lembranças. Só nos resta concordar com Hugo Cabret, o cineasta que, valendo-se da descoberta da fotografia pelos irmãos Lumière, produziu um grande número de filmes para o cinema ainda mudo, os quais deram um grande impulso aos filmes sonoros que encantaram o mundo. Ele assim se expressou, referindo-se ao seu trabalho. Os filmes têm o poder de capturar os sonhos. Da tela para a vida, mesmo com o surgimento da TV e outras tecnologias, redes sociais, internets, não há nada melhor que assistir um filme numa sala de cinema. Por quê? Ainda é mais emocionante. O Cine Operário Galópolis, o primeiro da região, em 1929, perdeu sua importância social e cultural e também uma linda história de lutas de um operário, Vitório Diligente. Conquistas de um operário para aproximar o mundo para toda uma população nos tempos idos. Uma história pouco conhecida e ignorada por um ou outro historiador e até universitários, certamente mal informados, desvalorizando sua importância social e cultural. Depois de seu fechamento, muitas obras foram feitas no prédio, descaracterizando-o. As poltronas de madeira e palco com tela panorâmica simplesmente sumiram. A cabine com os maquinários de projeção, equipamentos diversos, foi saqueada. Como o último prédio de cinema de rua da região, foi utilizado para as aulas de catequese, gincana, mostra de artes, reuniões, grupos de oração e ainda é utilizado para aulas de música. E por um tempo foi também o endereço do correio. O subsolo, adaptado para canchas de bolão, mostra bar, espaço para carteado com frequentadores assíduos e fiéis admiradores. O local é utilizado para campeonato de canastra e bochas e o público feminino aparece e compete. Cine Operário Galópolis, fonte de cultura, mal interpretado e mal lembrado, mas que garantiu a vida aqui em Galópolis. E com este relato emocionante da Maria de Lourdes Diligente Comerlato, falando sobre o Cine Operário de Galópolis, o programa Câmara nos Bairros, especialmente gravado no distrito de Galópolis, vai ficando por aqui. Então, quero agradecer muito, obrigado por ter participado dessa edição do Câmara nos Bairros. Eu sou grata por essa oportunidade de poder falar um pouquinho e trazer para o momento presente um pouquinho da história, de uma história de amor do meu pai, Vitório Diligente. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.